Boa noite. Olá. Boa noite a todos e todas que estão entrando. Boa noite. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, estamos dando início a mais um ao vivo do projeto Pessoal Convida. Dessa vez, nosso ao vivo vai ser sobre um tema muito importante para toda a sociedade, que é a privatização da água. Teremos hoje dois convidados especialistas na área, o Ari Girota e o Cleison Figueiredo. Daqui a pouco eu vou chamar para a apresentação. Boa noite, Marcos, boa noite, Rafaela. Estamos dando início aqui à nossa transmissão ao vivo do PSOL, com um tema muito relevante, muito importante. Precisamos discutir sobre isso. Bem, a realidade é que em pleno século XXI, apesar do saneamento básico ser um direito constitucional, nós temos cerca de 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Isso significa, gente, que não tem água limpa para beber. 35 milhões de brasileiros. É muita gente. Quase 100 milhões sem acesso à coleta de esgoto. E um índice de apenas 45% de tratamento do volume de esgoto coletado. Isso significa que a maior parte do esgoto é jogado in natura nos ecossistemas. Então, é uma situação muito crítica ambiental que nós vivemos. Essa é uma situação, uma realidade brasileira que devia ser uma das grandes bandeiras nossas, né, porque tem grande impacto na saúde das pessoas e no bem-estar, né, na qualidade de vida. Então, diante dessa realidade, no mês passado, o Senado Federal aprovou o projeto de lei 4.162 de 2019, impulsionando os processos de privatização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todo o Brasil, como se fosse uma solução, né, para esse problema. Esse PL foi apresentado pelo senador Tasso Gereissati, que é representante na região Nordeste de uma das maiores multinacionais do planeta, a Coca-Cola. Essa empresa depende da água muito para sua existência e para sua lucratividade. Então, fica aí uma desconfiança do seu interesse nesse processo, e o processo foi bem rápido, um processo complexo, um projeto de lei bastante complexa, que foi aprovada rapidamente, sem muita discussão, principalmente com a discussão popular, né, mais ampla, aproveitando, inclusive, o momento da pandemia, que é um momento em que todos estão muito preocupados com a sua saúde e com sobreviver, né, que é isso que a gente está tentando fazer. Bem, esse projeto de lei, ele promove uma mudança profunda no sistema brasileiro de água e esgotos. O fato é que as condições técnicas e operacionais no sistema não admitem a possibilidade de livre concorrência, que é o que perseguem os liberais e neoliberais. Trata-se de um modelo que só admite o monopólio como o ofertante do bem. Temos muitos exemplos no mundo e no Brasil de como a privatização precariza o trabalho, prejudica a população mais pobre e aumenta as tarifas, como exemplo, a telefonia e a eletricidade. Então, toda essa propaganda de que a solução dos problemas está na privatização, na verdade, é uma falácia, porque sabemos, vivemos
e temos experiências de que isso não é positivo em vários aspectos. Bem, o acesso à água potável é uma questão de saúde, saúde pública, tem relação direta com a mortalidade infantil e com a qualidade de vida. E esse debate de hoje é o nosso debate, e é sobre esse assunto tão importante que nós vamos falar. Então, eu vou chamar os participantes que vão debater com a gente, o Ari e o Cleison. Olá! Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Ana. Tudo bem? Agradeço muito que vocês estejam aqui com a gente hoje. Agradecer o aceite do convite para debater esse assunto. É uma honra para nós recebê-los. E a gente vai, então, pedir que vocês se apresentem para quem está nos assistindo. Vou começar com a Ari. Ari, pode se apresentar. Obrigada. Bem, boa noite a todos. Eu sou Ari Girota, estou presidente do Sindago RJ, represento os trabalhadores do saneamento do leste fluminense e, em particular, os trabalhadores da SEDAI do Rio de Janeiro. Além de estar presidente do sindicato de saneamento, eu sou trabalhador da SEDAI, eu opero sistemas de esgotamento sanitário há 27 anos, continuo operando, mesmo estando na presidência do sindicato, vou acumulando as duas funções, e nós estamos aí na luta, não é nem contra a privatização da SEDAI, mas, na verdade, é contra a privatização da água, porque privatizar a SEDAI, a empresa pública estadual, representa, em última análise, a privatização do acesso à água, e nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas de todos aqueles que nos acompanharem e colaborar e contribuir com informações para a população de Rio das Ostras, principalmente. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Ari, que bom. Então, vamos para a apresentação do Cleison. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Cleison Figueiredo, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade de Juiz de Fora, pós-graduação em Engenharia de Petróleo pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Cândido Mendes, tenho pós-graduação em Gestão de Cidades e Planejamento Público pela Universidade Cândido Mendes e mestrado em Defesa Civil pela Universidade Federal Fluminense. Sou servidor público há 20 anos, efetivo, 15 somente em Rio das Ostras, e comecei trabalhando na Secretaria Municipal de Obras, atualmente estou na Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Presto serviço como profissional liberal e presto serviço também em Justiça como perito de engenharia. Gostaria de agradecer a todos pela audiência. Obrigada, Cleison. Que bom ter você aqui com a gente. Cleison já esteve aqui em outra transmissão ao vivo, também para falar sobre esse tema ambiental, foi muito boa, inclusive a nossa live anterior. E agora, então, eu vou começar o debate fazendo algumas perguntas. Primeiro para o Ari. Ari, a gente vê que a privatização ela surge como uma solução para problemas, por exemplo, de abastecimento de água, que acaba sofrendo uma lógica muito perversa, né, de desmantelamento do serviço público para depois privatizar e vender. Como que você vê, enquanto trabalhador e presidente sindical da SEDAI, tão experiente, como que você vê esse processo da privatização? Isso aí é uma coisa que muito nos preocupa, né, em particular, porque as pessoas não entendem a história do saneamento, as pessoas não sabem como é que surgiu a SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Então, se me permite, antes de falar da privatização, eu vou contar um pedaço da história da SEDAI, que ela surge
em 1975, no período da ditadura militar, né? Foi o ano onde aconteceram a criação das empresas estaduais, e a SEDAI, no Rio de Janeiro, ela é o resultado da unificação de 3 empresas que nós tínhamos operando no Rio de Janeiro, que era Sanerj, ESAG e SEDAG. Qual foi o objetivo à época dessa união? Unificar as políticas de saneamento. E 40 anos depois desse advento, né, já agora em 2019, a SEDAI apresenta para a população o resultado de todos esses anos de construção e de consolidação de uma empresa pública. Veja, ao longo desses 40 anos, onde a SEDAI entrega água, veja bem, onde ela entrega água, a qualidade do serviço do abastecimento de água erradicou as doenças de transmissão de veiculação hídrica. A SEDAI reduziu, já no seu primeiro ano de fundação, lá em 1976, o índice de mortalidade infantil. Então, a SEDAI empresa, ela não é uma empresa qualquer. Na verdade, ela representa a linha de frente na área da saúde. É uma empresa de vacinação em massa. Aí as pessoas têm, assim, a tendência a falar dos problemas, e eu não estou aqui para negar os problemas, mas é preciso ressaltar as virtudes. Por quê? Nós estamos há 40 anos consolidando uma história que chega em 2019, né, já nessa mudança de governo, mas ela chega trazendo um resultado operacional, um resultado financeiro da ordem de R$1 bilhão. Não é qualquer empresa de saneamento que consegue entregar para o governo um resultado de R$1 bilhão de lucro. Lucro este que obrigatoriamente deve ser reinvestido na melhoria dos sistemas, que tem que acontecer em Rio das Ostras, que tem que acontecer em São Gonçalo, que tem que acontecer em todas as cidades, em todas as 64 cidades onde a SEDAI atende. Portanto, quando vocês veem em 2020 a intensificação da tentativa de privatização do saneamento nacionalmente e, em particular, no Rio de Janeiro, privatizar a SEDAI, o objetivo dessa ação, patrocinada pelo governo Bolsonaro, com Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, é exatamente no sentido de pegar essa parte lucrativa e boa da empresa pública, e o que é público é de todos, portanto, é uma empresa que pertence ao povo do Rio de Janeiro, e transferir todo esse ativo para a iniciativa privada, para que eles façam, a exemplo do que já acontece em Rio das Ostras, com a parte de esgotamento sanitário, através da BRK, para que eles possam apenas retirar o lucro, sangrar os cofres e tirar da população, através da cobrança de tarifa, de contas, né, o sacrifício, o suor de todo trabalhador, sob a lógica privada. Veja, a SEDAI cobra a conta de água, deve entregar um serviço de qualidade para a população, e a população tem todo o direito de reivindicar, de exigir isso da empresa pública. E como é que se faz isso? O marco legal do saneamento, que é a Lei Federal 11.445, que estava em vigor até a semana passada, e foi reformulada com a apreciação do 4162, da aprovação de um novo projeto, ele tinha em sua previsão o controle social, a participação popular. Ou seja, você, morador de Rio das Ostras, como de qualquer outro município, tinha o direito de participar da elaboração das políticas de saneamento, e aí inclui toda a questão do saneamento em suas 4 vertentes da sua cidade.
O Cleiton, como engenheiro civil, vai poder, inclusive, falar melhor sobre isso. Mas, infelizmente, nós vivemos uma onda no Brasil privatista, de entrega de tudo aquilo que é patrimônio nacional, coletivo, em que pese as pessoas não entendam, não tenham essa visão, mas querem privatizar. E aí, sob o argumento de que o privado é eficiente, dizem que o público não funciona. E aí eu posso explicar, por exemplo, talvez surja ao longo do nosso debate, as questões sobre o Rio das Ostras. Mas agora, em particular, a intenção clara desse projeto, que é o 4162, o projeto do senador Tasso Gereissati, conhecido como senador Coca-Cola, porque ele é o maior acionista do maior grupo da Coca-Cola no Brasil, que pega todo o Nordeste brasileiro. A intenção da aprovação desse projeto é a criação do monopólio privado da água. Porque hoje o monopólio ele é natural do Estado, é um monopólio natural de exploração. A água, diferentemente de qualquer outro item de serviços prestados, ela é uma coisa essencial à vida humana. E a água, ela está presente em todos os setores da economia, principalmente no setor de produção de bebidas engarrafadas, né? Para vocês terem uma ideia, para cada litro de Coca-Cola produzido, se não me falha a memória, são gastos de 3,5 a 4 litros de água. Então, não à toa, as empresas privadas querem se apoderar desse monopólio para que possam exercer o seu bel prazer, a sua produção, barateando os seus custos de produção e transferindo essa diferença de custos para você, que vai pagar a conta de uma empresa privada. Então, esse projeto aprovado em Brasília, ele é um risco para a nossa soberania, enquanto nação, enquanto povo, né? E é um risco para a nossa sobrevivência, porque a gente sabe muito bem que a iniciativa privada ela tem um único interesse, o lucro financeiro. E ela só bota dinheiro, quando bota o dinheiro dela, se ela for ter o retorno. E a gente sabe que as nossas populações, principalmente aqueles trabalhadores que moram em locais mais retirados, não vão ter condições de promover o retorno esperado por essas empresas. Então, nós temos a obrigação de lutarmos pela preservação da SEDAI pública, estatal e indivisível a serviço da população. Talvez alguns questionem o porquê de determinadas situações acontecerem, como o desabastecimento, a não assistência a determinados lugares, e aí a gente vai entrar na seara política da coisa. O que é a SEDAI, para vocês entenderem? A SEDAI é uma empresa com 99,996% das suas ações concentradas na mão do governo estadual. O governo estadual é o maior acionista da SEDAI. E por ser o maior acionista, ele indica o conselho de administração da SEDAI, que indica a direção da empresa. Essas duas esferas que eu mencionei, conselho de administração e direção da empresa, em última análise, cumprem as determinações do governo do Estado. E aí ocorre aquilo que não deveria acontecer. Ocorre a ação política. Então, se determinado lugar não tem um abastecimento de água adequado, a gente pode dizer que é uma escolha política. E aí eu vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. Todos já ouviram falar da estação de tratamento de águas do Guandu, que fica hoje no município de Seropédica, a 40 quilômetros do bairro de Copacabana. Copacabana tem água, e o quilômetro 32 da antiga Rio-São Paulo, que corta a estação do Guandu, o bairro do quilômetro 32 não tinha água até pouco tempo atrás. Há mais de 40 anos, essa população tem uma estação de tratamento de água na sua porta, mas não tinha água encanada. Aí vocês vão falar, por quê? A gente vai entrar na questão do racismo ambiental, a gente vai entrar em outras questões, mas o fato é porque a política não queria que a Baixada Fluminense tivesse água.
numa reviravolta, num outro momento político, foi construída a ideia, né, e a necessidade da expansão do sistema Guandu. Pois bem, a previsão de se entregar essa expansão até final de 2022, se não me falha a memória, se eu não estiver errado, e ao final dessa expansão serão contemplados mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões passarão a ter abastecimento de água, que lhes foi negado ao longo dos últimos 40 anos. Mas o que eu quero dizer com isso? Que se a população se organiza, se a população, no caso de Rio das Ostras, vai lá na Câmara dos Vereadores, bate na porta dos vereadores, e esses vão na porta do prefeito, e aí o povo organizado com os parlamentares eleitos vem ao Rio de Janeiro e vão exigir do governador que determine que a SEDAI utilize os recursos advindos da cobrança de tarifa em todo o estado, parte deles sejam reinvestidos também em Rio das Ostras para a expansão dos serviços em Rio das Ostras. Então, é fundamental que as pessoas entendam essa característica estratégica da SEDAI e essa importância de se atuar e de se pressionar politicamente aqueles que são eleitos com um discurso que vão defender os interesses sociais e coletivos, mas, no entanto, quando assumem as respectivas cadeiras, acabam defendendo interesses, vamos dizer assim, não republicanos, ou, falando curto e grosso, defendendo os interesses privados. Não é à toa que Rio das Ostras tem hoje a SEDAI operando o sistema de água, com as dificuldades que lhe são peculiares, e tem o maior grupo privado do Brasil, que é o grupo BRK, que adquiriu a Odebrecht Ambiental, operando o sistema de esgotos, prestando um péssimo serviço. Então, como é que se resolve essa equação? Mobilização, consciência, um bate-papo importante como esse que nós estamos fazendo, para que a população possa atuar nesse sentido. Acho que deu para começar aí para a gente bate-papo. Perfeito, Ari, perfeito. Você desenhou muito bem a situação e eu fico impressionada como que algumas pessoas, principalmente as pessoas que acreditam que a privatização pode resolver, pode melhorar o serviço, enquanto que a gente já tem exemplos de que isso foi vendido no passado como uma bandeira e que a gente não recebeu esse serviço melhor, muito pelo contrário, né? A gente pagou mais caro pelo serviço e o pior, na minha opinião, assim, que é o pior desse processo, é colocar a população mais pobre sempre alijada de todos os direitos que eles têm, que deveriam ter, né? Que é o acesso à água potável, porque a indústria, a empresa privada, ela está interessada no lucro e essas regiões não dão lucro. Não tem interesse privado que leve água de qualidade ou que leve água minimamente para a população mais pobre. Então, é impressionante defender a qualidade de um serviço e não pensar que essa qualidade não vai dar acesso a grande parte da população que é mais carente e que precisa desse suporte, né? Numa lógica neoliberal de que o Estado pode ser menor num país tão desigual como o Brasil, né? Então, é impensável, realmente impensável. Vou passar, então, Ari, obrigada pelas suas contribuições, muito boas, passar para o Cleison, para ele falar um pouquinho com a gente sobre essa PL também, né, entendendo que ela está sendo chamada de marco regulatório do saneamento, porque ela mexe na estrutura do saneamento, né, do acesso à água, e aí queria que você considerasse com a gente quais são os problemas dessa PL. Cleison, por favor. Obrigada. Então, Ana, vou falar aqui bem sucintamente das características da lei, né,
gerou o marco, até porque isso aí já foi amplamente explanado aí pela mídia, pelos políticos que no caso têm interesse com a aprovação dessa lei, né? Quer dizer, com a sanção dessa lei, o sancionamento dessa lei, porque ela já foi aprovada no Congresso. E também pela população que, às vezes, por desconhecimento, não entende o que está envolvido, na verdade, por trás dessa cortina, né? Achei até engraçado, porque quando eu divulguei que eu ia participar de uma live, né, pela página do pessoal, o pessoal falou, porra, mas o pessoal não é contra o saneamento? Né? Não, né, o pessoal foi contra a aprovação da lei contra a privatização, não contra o saneamento, né? Mas, às vezes, a gente confunde as coisas e acaba reverberando essa informação sem questionar, sem procurar direito, saber o que estava envolvido, né? Então, outra, de acordo com o marco, os principais parâmetros são a expansão do serviço, né? Com uma meta de 99% de atendimento de água e 90% de coleta de esgoto até 2033, a redução de perdas, o aumento da qualidade do serviço, maior eficiência, o reuso após o tratamento, né, das águas de esgotamento, a entrada somente através de licitação, acaba-se os contratos de programa, que são os contratos celebrados entre as estatais e os municípios, sem ter a necessidade de licitação, abertura para as privatizações, concessões e parceria público-privadas, e a regulamentação através das agências. O que acontece? Um estudo do Transnational Institute revelou que, nos últimos anos, 884 casos de reestatização ocorreram no mundo, entre eles saneamento, elétrica e transporte. E, dentre eles, 267 cidades reestatizaram o seu saneamento, né? Dentre elas, temos La Paz, Buenos Aires, Jacarta, Budapeste. As pessoas falam, não, mas são cidades em desenvolvimento, são países em desenvolvimento, quer dizer, cidades, desculpe. Budapeste está ali no leste europeu, né? Está meio no meio disso. Mas temos também cidades como Paris, Barcelona, Atlanta, Berlim, países em desenvolvimento. Por que será que esses países estão expulsando as empresas, né, e retomando para o meio público o serviço de saneamento, né? Essa lista ela tende a aumentar, porque Londres, também de acordo com a pesquisa, 83% da população defende a reestatização da água, né? O Brasil também, ele quer se tornar um reduto, como outros países em desenvolvimento, dessas empresas privadas exploradoras do saneamento, porque elas estão sendo expulsas dos países em desenvolvimento. E por que elas estão sendo expulsas? Os principais motivos são as altas tarifas que são passadas à população, né? Essas altas tarifas compreendem o custo da implantação da infraestrutura, principalmente nas periferias, onde elas não existem, né? O lucro que compreende esses altos valores, o lucro compreendido nesses altos valores também colabora para que as tarifas aumentem, uma vez que as empresas estatais elas não visam lucro, né? Além disso, os valores altos dos prêmios concedidos aos seus executivos, assim como também os dividendos distribuídos entre os acionistas, muito elevados, acabam influenciando no valor da tarifa, né? Além dos impostos, uma vez que a empresa pública não paga imposto, e além disso,
bancar a corrupção, o superfaturamento, que é de praxe, principalmente sem o controle que ocorre muito nos países subdesenvolvidos. Então, essa diferença de custos vai incidir diretamente na tarifa, coisa que atualmente nós não temos, né? É a mudança de quem vai pagar a conta. O que deveria ser pago, o que deveria ser bancado pelo poder público hoje, com os nossos impostos, vai ser repassado para nós pagarmos de novo através do pagamento das tarifas. Ou seja, nós não teremos uma redução nos impostos que nós pagamos e, pelo contrário, nós estaremos pagando uma tarifa maior para bancar todo esse serviço, né? As empresas privadas, elas não têm a característica das empresas públicas, que são o benefício cruzado, ou seja, o superávit dos locais que dão lucro é reinjetado, como a Mari falou, nos locais que dão prejuízo. As empresas públicas não pensam nisso, ela tira o lucro dela ali, embolsa, e cobra mais caro de todo mundo para poder bancar não só o serviço nas áreas que dão lucro, mas também nas áreas que dão prejuízo, né? As empresas privadas, as empresas estatais, elas não visam lucro, é uma questão de justiça social. E, além disso, o não atendimento das metas, a falta de transparência, o aumento das desigualdades, também é um dos motivos pelos quais estas cidades optaram pela reestatização do serviço, né? Também existe a evasão de divisas, já que muitas dessas empresas são sediadas em paraísos fiscais e parte desses valores vão parar nesses locais, né? E isso vai incentivar também uma maior privatização, um ciclo vicioso. Porque, uma vez que as empresas normalmente têm a opção, a predileção pelos locais que dão lucro, as empresas estatais que vão restar vão ficar com os locais que dão prejuízo. Então, elas não vão conseguir fazer esse benefício cruzado de uma forma que vão acabar sendo sucateadas, como nós já estamos vendo aí, e favorecendo a privatização. Essa falácia, como você disse aí, que a privatização é a única opção, como você disse, é uma falácia, porque a privatização das elétricas não trouxe um melhor atendimento para os usuários, né? Ao contrário das telecomunicações, que foram adquiridas, as concessões praticamente do zero, e não teve que ceder, né, ou de mão beijada, assim como vai acontecer com o saneamento, que já existe boa parte da infraestrutura pública. O saneamento, as telecomunicações não precisou disso. Então, as empresas tiveram que começar do zero, e consegue-se uma concorrência real entre as empresas. Hoje em dia, você pode escolher, no mínimo, entre 4 operadoras de celular. Agora, saneamento não tem jeito, você só tem a opção de uma empresa. Então, como vai haver uma concorrência para incentivar, né, essa redução de tarifas, né? A Sabesp é uma empresa estatal que ela tem os melhores índices do país. No entanto, ela é estatal, né? Manaus é a cidade que teve a sua privatização do saneamento nos anos 2000 ainda. E ela está entre os 5 piores municípios do país, dentre os 100 maiores. Itu, também, que privatizou, o seu saneamento em 2014, chegou a ter racionamento durante quase um ano, até que o município resolveu municipalizar, né, o serviço. A gente vê que essas questões de metas não quer dizer nada. Metas só servem para não ser cumpridas na prática, como em países como o nosso, porque os lixões, eles já eram para terem sido extintos em 2015, e agora ganharam uma sobrevida com esse novo marco
né? E isso provavelmente vai acontecer com todo o saneamento quando chegarmos em 2033, desculpe. Se precisarmos de marcos, nós já temos os marcos. O Brasil é signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em que esses marcos, essas metas, já foram definidas para 2030. Então, seria necessário marcos para nos orientar quando teremos que chegar, né, a um nível de desenvolvimento. Né? Em relação às empresas, digo, as agências reguladoras, elas não atuam da forma que deveriam agir com as empresas. Nós vemos aí que o setor elétrico temos vários problemas e quando reclamamos não temos soluções, né? As telecomunicações, normalmente os diretores dessas agências são coniventes com essas empresas. Isso porque muitas vezes eles saem dessas agências e vão fazer parte do quadro de funcionários dessas empresas ou prestar serviço para elas. Eu vi, inclusive, um Spotify, um áudio do Ari aí, onde ele citou, inclusive, o diretor da SEDAI aí, ele pode explicar melhor, que ele fez aquela patuscada toda com relação àquela geosmina e acabou ocupando um cargo de assessor ou de conselheiro numa empresa dessa. Depois ele pode falar melhor para a gente. Enfim, seria isso. Obrigada, Cleison, muito bom. Eu quero agradecer a audiência de hoje, muitas pessoas nos assistindo e tem muitas perguntas também. Então, já vou começar a fazer algumas aqui. A primeira, que foi para o Ari, deixa eu achar ela aqui, Ari, só um minutinho, que tem muito comentário. Do Marcos da Silva Lourenço. Marcos, por estar aqui participando. Ele pergunta, Ari, seria possível instituir um conselho de administração da SEDAI sem a ingerência do governador de plantão? Olha, nós entendemos que sim, né? Para vocês terem uma ideia, pela primeira vez na história da SEDAI, nós temos hoje um representante eleito pelos trabalhadores, né? Ao longo dos últimos 40 anos, nunca tivemos esse tipo de participação, mas isso ainda é incipiente nessa disputa, porque estamos falando de uma disputa de poder dentro de uma empresa pública também. Então, o marco regulatório de saneamento, e vou aproveitar essa pergunta do Marcos aí para responder, a 11445, que é de 2007, que é o verdadeiro marco regulatório, ele prevê a participação popular, o controle social das políticas de saneamento, que podem resultar, inclusive, na defesa, através de uma determinação, de um projeto de lei, que determine que a participação social se dê, inclusive, no Conselho de Administração da empresa pública. Então, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Aí eu quero aproveitar o ensejo, se você me permite, Ana, e responder o senhor Sérgio Adriani, que fez uma afirmação lá no chat de que o marco regulatório ele foi criado, o novo marco, né, o 4162, para permitir a entrada da iniciativa privada. Não, o senhor está equivocado. Esse marco que foi aprovado no Senado agora, ele foi criado para garantir a exploração privada dos serviços de saneamento básico. Por que eu falo isso? Porque a 11445, ela já previa, foi uma lei tão discutida pela sociedade, ela não foi feita nos gabinetes de Brasília. A 11445 ela foi fruto de uma discussão social, né, coletiva, inclusive com a participação das empresas privadas. E ela, se os senhores se dispuserem a ler, vão perceber lá que até a privatização é permitida através dela, é permitida a concessão, é permitida as parcerias público-privadas, tanto é que Rio das Ostras tem um contrato de parceria público-privada, é permitida a venda de ativos. No entanto, essa reforma que foi feita, ela não atende só o anseio da iniciativa privada de explorar o serviço. Ela vem para garantir a exploração econômica e financeira da água
através de grandes investidores financeiros internacionais, como é o Fundo Soberano de Singapura, que participa do segundo maior grupo privado do país, que é o Grupo Egeia, como é o Fundo de Pensão do Canadá, que é o maior acionista da BRK Ambiental. Então, o que esse marco regulatório aprovado agora no Congresso Nacional pelo senador Coca-Cola Tasso Gereissati faz é transformar literalmente a água numa mercadoria, numa commodity a ser negociada. Só que quem vai pagar a conta é, inclusive, o senhor Sérgio, e todos aqueles que defendem esse processo. E aí o senhor Sérgio eu não posso falar que defende, porque eu não conheço, não sei se ele está falando isso por conta das notícias manipuladas pela mídia. Existe uma pesada campanha para que esse marco seja legitimado. E a coisa não para por aí. Tem um PLS de número... Eu tenho anotado aqui para falar para vocês a informação segura, que é o PLS de número 4... Fugiu o número. 495. É um outro projeto tramitando no Senado. Adivinha quem é o autor? O senhor Tasso Gereissati, que cria um mercado da água que, em última análise, vai permitir a exploração dos aquíferos que temos em território nacional, como Guarani, na região sul, e como Alter do Chão, na região norte do país. Vai permitir a exploração de rios, de corpos, vai permitir a privatização ampla, total e restrita dos nossos corpos hídricos. Não à toa, Coca-Cola, Ambev, Nestlé estão comprando grandes áreas na região amazônica para poder deter o direito de exploração de outorga desse recurso natural. Então, o povo brasileiro está se iludindo. O povo brasileiro foi enganado com o discurso da mamadeira de piroca. Desculpe o termo. O povo brasileiro foi enganado com o kit gay. Por quê? Quem assumiu o poder, que vem lá com um posto Ipiranga, que é o senhor Guedes, o Paulo Guedes, assumiu para entregar tudo que é do povo brasileiro, mesmo que você ache que não, para a iniciativa privada. É um cenário devastador que se avizinha. Mas a resistência popular ela pode acontecer exatamente num espaço onde poucos se valorizam, que são os municípios. Somos mais de 5 mil municípios. Se as populações entenderem que elas não vão conseguir pagar a conta de água se privatizar, e aí eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, nós temos Prolagos, em Cabo Frio, Águas de Juturnaíba, em Araruama, Águas de Nova Friburgo, em Friburgo, Águas do Imperador, em Petrópolis. Se vocês forem pesquisar agora na internet, vocês vão ver que a tarifa de água cobrada por essas empresas é, em média, de 30% a 60% maior que a da SEDAI, por uma metragem, por uma cubagem inferior à da SEDAI. Ou seja, defender a privatização sob o argumento da eficiência já caiu por terra com o argumento do Cleison falando sobre Manaus, que depois de 20 anos de privatizado, não trata 12% do seu esgoto e tem uma perda de aproximadamente 75% da água produzida, além de enviar todo o lucro para a iniciativa privada, para os acionistas. Então, gente, não tem discussão. A garantia do serviço público é a garantia da vida. Então, é claro, se nós temos um problema em Rio das Ostras, como temos em vários problemas, de fornecimento de água, de não atendimento em determinadas regiões, isso se resolve com luta, se resolve com manifestação, com mobilização, com provocação dos poderes constituídos. Vejam, a SEDAI ela é regulada pela Agenersa hoje ainda, ela é controlada pelo Ministério Público, ela é controlada pelo INEA, ela sob a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, que verifica as suas contas, ela pode ser arguída pelas respectivas câmaras de vereadores. Quando você privatiza a empresa é privada. Nós tivemos aqui em Guapimirim
ainda no começo de 2019, a empresa privada de lá não aguentou tocar o serviço e fez o quê? Ela saiu. Sabe quem foi resolver o problema lá? E até o governador eleito estava na crista da onda, foi lá tirar a onda? Foi a SEDAI. A SEDAI que foi fornecer água para 60 mil pessoas quando o cara privado falou: eu não tenho condição de atender aqui. Por que Guapimirim não tem condição? Porque é um município pequenininho. O resultado de Guapimirim não paga nem os custos dos produtos químicos usados para tratar a água. Então as pessoas precisam entender isso para que possam fazer a defesa da coisa pública, porque o que é público é de todos, e para que possam também exigir os seus direitos, para que a empresa como a SEDAI, ou até mesmo o serviço municipal, se for o caso, atenda com decência e dignidade à população. É isso. Muito bom, Ari, muito bom. Agradecer também ao debate com o Sérgio Adriano. A gente está muita vontade de dialogar. Acho que esse é o propósito. Vamos dialogar porque a gente precisa entender isso de uma maneira profunda, né? Porque esse é um tema muito importante que tem impacto fortíssimo na qualidade da nossa vida. Então, nós precisamos, e da vida de muitas pessoas, principalmente que hoje não têm acesso, que precisam ter, né? Ou que têm um acesso reduzido, que têm problemas de acesso ao saneamento básico. Inclusive, eu queria comentar que o Sérgio Adriano também comentou aqui que gostaria muito que a cidade tivesse levado água a 100% da população de Rio das Ostras. O problema que eu vejo, e aí o Ari e o Cleison podem me ajudar, porque eu não sou especialista na área, estou aqui debatendo com vocês, é que essa política de privilégios pessoais dos políticos, né, principalmente na gestão dos recursos que são da população, como esse, a gente tem um enfrentamento muito grande, que é pegar a SEDAI, por exemplo, no Rio de Janeiro, e colocar uma indicação política como presidente, que foi o Hélio Cabral, recentemente, né, que demitiu 38 engenheiros, estou com os dados aqui, 38 engenheiros, 5 analistas de qualidade da água, 2 administradores, um economista, um arquiteto e um geólogo, com vários anos de casa, com experiência, né? E depois o Rio de Janeiro passou pelo que passou com a qualidade da água nessa política que é de desmantelar o serviço público, que é de dizer que o serviço está ruim, porque eles mesmos estão com esse interesse de destruir esse serviço, né, de acabar com esse serviço, não fazer o investimento necessário, não mandar os recursos que são necessários, demitir pessoas, reduzir quadro, e ainda com aval de parte da população que não entende esse processo, que é um processo político-lógico, né, de destruir o serviço público para depois vender a preço de banana, porque é isso que acontece, com financiamento do BNDES e um monte de coisas, e quem ganha é quem? Quem ganha são os grandes empresários, né? Não é a população, certamente, e essa lógica é vendida e engana a população nesse sentido. Então, a gente precisa debater muito sobre isso para entender e perceber o quanto é necessário a gente se mobilizar nesse sentido, né? A gente se mobilizar e não permitir que essas coisas aconteçam. Então, para a gente continuar, eu vou chamar o Cleison agora, depois a gente volta, Ari, para a gente falar mais. Eu vou chamar o Cleison agora para falar especificamente de Rio das Ostras, né, um pouquinho mais. No caso, nossa cidade, a gente tem uma parceria público-privada, uma PPP, como a gente conhece, né, para prestar serviços de saneamento. Quais são os problemas, Cleison, envolvidos nessa PPP? Então, Ana, quem está administrando o sistema hoje é a empresa BRK Saneamento. Como a Ari falou, essa empresa entrou no Brasil através de uma parceria com a Odebrecht Ambiental, é BRK Ambiental, né? Com a Odebrecht Ambiental, e atualmente ela
ela controla a maior parte da empresa com um fundo de investimento controlando 30%. Essa mesma empresa, além de vários outros contratos, inúmeros aí no país, ela administra o esgoto do único estado brasileiro que que privatizou o esgoto, Tocantins. Somente Tocantins, ele teve 27 cidades com o saneamento retornando para o gerenciamento do poder público, fazendo com que o Brasil, só por causa de Tocantins, alcance o segundo lugar de cidades no mundo que teve serviço estatizado, atrás somente da França. Então, o que acontece? Como a gente já havia falado, ao todo, dos 78 municípios, né, a empresa devolveu ao Estado os 47 que davam lucro, né, e ficou somente com as cidades, o centro urbano dessas 47, enquanto o Estado ficou com as demais cidades e com as áreas rurais daquelas que dão lucro, né? E mesmo assim, o exemplo de Tocantins, relativo à privatização, não é muito bom, porque até 2015, somente 32% do Estado tinha atendimento de água, na parte onde as cidades tinham atendimento privado, né? Enquanto o atendimento de água, em 16 anos, passou somente de 61% para 83%, ou seja, um crescimento irrisório, né? No caso, essas empresas, elas não estão funcionando nem como empresas de engenharia, elas operam no mercado financeiro, né? Como você disse, pegam dinheiro do FGTS, do BNDES, do FAT, para aplicar nesses empreendimentos públicos, porque a taxa de encargos é muito pequena. É muito melhor ela fazer isso do que pegar dinheiro do próprio bolso e fazer. Então, no caso de Rio das Ostras, o que aconteceu? A empresa pegou um orçamento aí que era de 251 milhões para a obra, e sendo que aproximadamente 50 milhões foi para a operação do sistema, então colocamos aí 200 milhões que ela teve que investir imediatamente para a construção do sistema. Então, ela pegou esse dinheiro do BNDES, só que de acordo com os nossos estudos, né, que não chegaram a um número concreto, porque houve ocultação de informações por parte da empresa a todo tempo, mas os engenheiros fizeram uma estimativa jogando por baixo e foi colocado nesse relatório que seguiu para quem é de direito. Esse valor sofreu um superfaturamento de 200%, ou seja, teve o custo da obra e mais 2 vezes o valor da obra que foi dado à empresa por conta desse contrato. Ou seja, se num contrato convencional a empresa tem no máximo 10%, estou jogando para cima porque se tratando de um contrato desse porte, a economia em escala faz com que a taxa de lucro dela seja pequena, alcançando até 6%, mas jogar por cima 10%, essa empresa teve 20 vezes o lucro que ela deveria ter. Ou seja, o lucro que ficaria no 100%, mais as 20 vezes ali relativas aos 200%. É uma coisa inconcebível, né? A gente falando assim, a gente parece até brincadeira, mas não é. Então, o que ela faz? Ela vai lá e pega do BNDES uma taxa irrisória, né? Paga o custo da obra aqui e esses 200%, essas 20 vezes por cento, ela embolsa na hora. E ainda, como o contrato é pago em 15 anos, com uma taxa de retorno estimada no contrato de 18% ao ano, e ela paga uma taxa muito menor disso para o BNDES, ela lucra não só na obra, mas lucra também com as parcelas, as contraprestações que são pagas, né, todos os meses aí. Então, é uma jogada assim de pai para filho, né? Só não vê quem não quer. Essas empresas, elas são geridas
por instituições financeiras, como eu disse, a BRK tem aí 30%. Os dois maiores do Brasil, que é a BRK, que era a antiga Odebrecht Ambiental, e a Excab, que pertenceu, que é da Queiroz Galvão, são controlados por essas instituições financeiras, né? Elas estão doidas para essas ações dessas empresas valorizarem no mercado, porque elas têm total interesse nisso, né? E o que acontece? Esse marco regulatório ele esconde uma obrigação subjetiva dos municípios aderirem a esse programa. Ou seja, daquela forma que, se não aderir, acaba tendo dificuldades para conseguirem o financiamento público de suas ações, né? E os riscos dos municípios menores são muito maiores, porque eles têm pouco lucro, têm pouca influência política, têm uma capacidade técnica menor, né? E depois que elas entram, existe uma imensa dificuldade de retirá-las do local. E quando isso acontece, ela leva do município altos valores, causando grandes prejuízos, que são pagos aí através de danos, né, indenizações, né? Rio das Ostras tem total condições de municipalizar os seus serviços, não só de esgoto, mas também de água, né? Mas se tiver ainda que privatizar ou deixar na mão das estatais como a SEDAI, essa questão é muito melhor que deixe na mão da SEDAI, porque não teremos todas essas mazelas que a gente vem falando ao longo dessa live aí. E claro que ele fala, não, mas não tem mão de obra, quer dizer, não tem margem salarial para pagar esses funcionários, porque a lei de responsabilidade fiscal, né, tem um teto, mas tem sim, o município tem mais de 1.000 funcionários, cargos comissionados e contratados que podem ser revertidos aí para funcionários efetivos através de concurso e administrar com excelência esse serviço, com muito mais responsabilidade e muito mais qualidade. Perfeito, Cleison, muito bom. Que bom ouvir você falar sobre a cidade, quais são os caminhos que a cidade tem para resolver essas questões, né? Muito bom. Estou muito satisfeita com essa live, estou muito feliz de ter vocês aqui debatendo, todos que estão nos assistindo. Gostaria de dizer que estamos chegando ao final, infelizmente. Queria ficar mais no debate, poxa, ficar mais no debate, mas estamos chegando ao fim. Então, eu vou pedir que o Ari faça suas considerações finais. Fala, Ari, você queria falar? Isso não é justo, que eu tinha que falar da Georgina, que eu não falei, tinha que falar com o Sérgio de novo, e tinha que falar do Witzel, mas tudo bem. Não tem problema, fala nas considerações finais, não tem problema. Então, junta isso nas suas considerações finais e despede. Depois eu vou passar para o Cleison também para fazer as considerações finais dele, despedir. E aí eu volto no fim para a gente encerrar, tá bom? Então vamos lá, Ari, com você. Então vamos lá. Primeiro, já vou agradecer de cara a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Importantíssima essa participação, é fundamental. Todos os companheiros, tem companheiros da SEDAI que estão nos acompanhando aí, que estão no chat privado falando aí com a gente, contribuindo. Quero corrigir um erro. Eu falei que a Itaguandu fica no município de Seropédica, mas não, ela fica no município de Nova Iguaçu. Outra coisa, em relação ao que o Cleito falou do diretor da SEDAI, não é o diretor, foi o ex-presidente da SEDAI, senhor Hélio Cabral, que era conselheiro da Vale do Rio Doce, que teve responsabilidade lá no episódio de Mariana, enfim. Esse cidadão foi colocado na SEDAI pelo governo Wilson Witzel para conduzir a privatização. E, em função disso, tiveram aquelas demissões que a Ana mencionou, e ele deliberadamente não seguiu os protocolos estabelecidos pelo Comitê de Bacia do Guandu, na época, e, por conta disso, a população do Rio de Janeiro ficou bebendo água durante um mês com gosto e cheiro de terra, que foi o fenômeno da geosmina. Entendemos que foi uma grande articulação intencional, calculada milimetricamente, para que a SEDAI fosse jogada na mídia a partir do dia 1º de janeiro de 2019,
Porque até então, no Rio de Janeiro, ninguém se preocupava com a água da SEDAI. Nós tínhamos uma água de altíssima qualidade, considerada água boa para consumo direto da torneira, inclusive avaliada pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, quando isso aconteceu no Rio de Janeiro, nós passamos um sério problema de credibilidade que estamos recuperando agora. Outra coisa, o senhor Sérgio, gostei muito do debate com ele, quando ele fala que a concessão não é privatização, eu discordo. A concessão é uma privatização disfarçada, na medida em que, no caso da SEDAI, a concessão que eles querem fazer no Rio de Janeiro é exatamente da parte que arrecada 77% de tudo que compõe o cofre da SEDAI, que compõe o lucro da SEDAI. E quando você pega 77% daquilo que a SEDAI arrecada e quer transferir para a iniciativa privada, você está privatizando, porque o restante que ficar da SEDAI, que é a produção de água bruta, não vai conseguir se manter, porque exatamente na parte que ficar da SEDAI, do CNPJ da SEDAI que restar, vão ficar as ações trabalhistas, as ações cíveis, vai ficar o alto custo da produção de água, que não é barato. Quem conheceu por conta do episódio da Geosmina, viu o que passa pelo Guandu para se transformar naquela água cristalina que nós entregamos. O biólogo Mário Moscatelli, que é um assíduo crítico da empresa SEDAI, ele falou o seguinte, em 2018, é um verdadeiro milagre o que os trabalhadores da SEDAI fazem aqui na ETA Guandu ao tratar esse caldo de esgoto que chega aqui. Por quê? A ausência de saneamento por falta de políticas públicas por parte das prefeituras, por falta de coragem, vontade e determinação de celebrar o convênio necessário para que aí a SEDAI possa assumir o serviço de esgotamento sanitário, faz com que a bacia do Rio Guandu seja extremamente poluída. E assim funciona em todo lugar onde você tem a SEDAI tratando água e não tem ela tratando esgoto. Né? E aí não dá para você querer falar, é uma concessão por 30 anos. É como se eu pegasse a sua carrocinha de pipoca, do pipoqueiro, e falasse, a carrocinha agora é minha, o milho você compra comigo. Não tem jeito. E, por fim, a tragédia é tão grande, o assinte à vontade privatista é tão grande, que o governador Wilson Witzel, para tentar obrigar os municípios a entregarem a SEDAI, para tentar fazer com que os municípios adiram, concordem com o projeto do BNDES, ele mandou um e-mail. Olha a afronta, né? Ele mandou um e-mail para que os prefeitos autorizem ele a romper o contrato da SEDAI com os municípios. Os únicos que podem romper o contrato da SEDAI são os municípios, que têm a sua autonomia federativa. E, por fim, vou falar dele de novo, porque foi ele que mencionou a questão das PPPs. O Cleiton falou que pode ser um serviço municipal. Perfeito, eu não tenho desacordo com isso e tenho o maior respeito pelos serviços municipais. Mas nós, por exemplo, temos um único convênio no estado do Rio de Janeiro, que é entre a SEDAI e o município de Maricá, que tem uma empresa municipal de saneamento que opera os serviços de esgotamento sanitário e tem a SEDAI fornecendo os serviços de água. Ou seja, você pode ter um consórcio, uma parceria público-pública, ou seja, um consórcio público. E aí, o marco que foi aprovado, a reforma do marco regulatório que foi aprovada em Brasília, agora pelo Tasso Gereissati, ela é tão cruel que ela condiciona que os municípios, se quiserem receber dinheiro da União, vão ter que fazer licitações, ou seja, vão ter que romper os contratos com as empresas públicas para que tenham acesso ao dinheiro do governo federal. Ou seja, a intenção é clara, acabar com as empresas públicas de saneamento e entregar para a iniciativa privada. Portanto, as pessoas têm que estar atentas a isso. Agradeço a oportunidade para conversar com vocês e estou sempre à disposição para dialogar com a população, porque água é vida, não pode ser tratada como mercadoria e nós temos que defender a água, as águas brasileiras, dessa sanha privatista que está tentando roubar o nosso direito ao acesso à água. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Cleiton, pelo excelente debate. Obrigado, Ana, pela mediação. Muito bom, Ari, obrigada. Bom demais, muito bom mesmo. Eu acho que eu vou gravar essa live, assim, vou salvar, porque ela fica sempre salva
no perfil do pessoal. Você pode assistir depois. Se você quiser, o pessoal que está assistindo, quiser mandar o link para alguém, para ver, porque é muito interessante, uma live muito boa, com pessoas que entendem do assunto, que estão dentro da situação, né? Estou muito satisfeita com esse debate. Eu vou salvar aqui essa live, porque eu quero assistir ela algumas vezes, para não esquecer de nada que foi dito aqui. Debate importantíssimo. Obrigada. Então, o Cleison agora vai fazer suas considerações finais e a despedida, e depois eu volto para encerrar. Então, Ari, realmente essa parceria, essa PPP aí é a única que eu considero válida, né? Porque a PPP daqui tá mais para PPC, né? Se é que você me entende. Mas, infelizmente, esse marco, né? Ele que tá sendo considerado como uma tábua de salvação, ele passou aí pelo Congresso aí, né, como falou lá o ministro, lá, aproveitou a pandemia para passar a boiada, né? Aproveitou aí que o Congresso está fechado e a ausência da população, dos sindicatos, movimentos sociais, enfim, a sociedade civil para poder se manifestar e mandou ver, né? E não só usou a ausência, né, de espectadores, né, no Congresso para poder passar pela pandemia, mas também usou a pandemia como subterfúgio, né, para poder aprovar, falando que precisava de saneamento porque senão poderia haver uma maior disseminação do vírus. Ele se aproveita de qualquer coisa, né, para poder valer, né, os objetivos exclusos dele. E esconde também esse marco uma coisa nefasta, né, de tentativa da posse de água doce, né, pelas grandes corporações, tendo em vista uma possível escassez de água no mundo, que seria considerado aí para esse milênio que a gente está adentrando como o bem mais precioso, né? Outro ato também obscuro do Congresso foi a tentativa de redução do prazo para licença ambiental, para aumentar o interesse das empresas, né, como já não tivesse, né. O nosso amigo Tasso Gereissati lá, além do senador Coca-Cola e de tá querendo ainda nos entubar essa questão aí desse outro projeto de lei aí do mercado das águas, ele tem que lembrar que ele é do mesmo partido do Aécio Neves, do João Dória, que está doido aí para privatizar a Sabesp, né? E de outros aí que privatizaram a Vale, uma empresa que hoje é um exemplo de lucro, e CSN, que usavam justamente esse discurso no passado aí, né? A gente sabe que com um bom gerenciamento mesmo público, essas empresas podem dar lucro perfeitamente, né? São a tentativa de implantação do que chama as alternativas infernais, né, de uma estudiosa chamada Isabelle Stenger, em que precisa de ter a privatização para ter a universalização do serviço, né? Uma coisa como se fala tem que reduzir direitos para se ter empregos. É como se fosse uma redução das alternativas, né? Desconsiderando que para cada caso existem várias alternativas e às vezes o que é bom para um não precisa ser bom necessariamente para o outro, pode ser feito de outra forma. Infelizmente, é esse discurso que estão tentando passar para a gente, né? Eu acho que, como reflexão aí, a gente teria outras alternativas, como fazer um sistema único de saneamento, assim como acontece com o SUS, né? Que é um exemplo mundial aí de serviço de saúde público, né? E também instituir definitivamente a política de saneamento básico, né? E com isso nós conseguiremos parâmetros reais para poder aí alavancar essa qualidade e a universalização desse serviço a todos.
Isso aí, esse é o objetivo, né? Precisamos dar acesso a esse serviço a todos, isso é muito importante. O Ari está aqui no chat privado, gente, vou confessar aqui, fazer uma fofoca. Está aqui no chat privado me pedindo, deixa eu responder, por favor, um comentário que está rolando. Eu falei, claro, responde, vai lá, Ari, é com você. Sendo muito breve, senhor Sérgio, eu vou ser muito claro. A população, o senhor comenta aqui, a população quer saneamento básico, seja pela SEDAI ou via concessão. Alguém tem dúvida? É claro que as pessoas têm que ter dúvida. Sabe por quê, senhor Sérgio? Eu vou dar um exemplo. Santa Catarina editou uma lei por conta da pandemia do coronavírus, proibindo corte de água e pelo não pagamento, ou seja, as pessoas estão desempregadas e com dificuldade, e o governo de Santa Catarina editou uma lei proibindo o corte. O senhor sabe o que a ABICOM, que é a Associação Brasileira que representa as empresas privadas de saneamento, fez? Entrou no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade para obrigar as pessoas em plena pandemia a pagar as contas e poder proporcionar o corte de água patrocinado pelas empresas privadas. Então, a população tem que entender que o privado quer isso. Se você paga, você tem água. Se você não paga, não tem. Portanto, defender a empresa pública é defender a não privatização e exigir que ela preste um bom serviço. E, para finalizar, para você ter uma ideia da importância da empresa pública, a SEDAI vai hoje além das suas obrigações. Ela está promovendo a sanitização de mais de 200 comunidades na região metropolitana do Rio de Janeiro, coisa que ela não deveria fazer. Ela começou a levar água, inclusive, para locais onde a água não tem formalidade, ou seja, para aqueles assentamentos subnormais, que eu entendo como trabalhador que é obrigação nossa, mas a pandemia mostrou isso, mostrou a importância do serviço público, porque nenhuma empresa privada no Brasil inteiro teve uma atitude como essa ou se aventurou a não cobrar a conta. Pelo contrário, se você entrar em todos os sites das empresas privadas, eles botam lá como pagar a sua conta no tempo de pandemia. Então, essa é a diferença entre o público e o privado. O público tem a obrigação de levar água para quem pode e principalmente para quem não pode pagar. E o privado não, o privado só leva água para quem pode. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Muito bom, muito bom. Obrigada, gente, a todos, obrigada a todos. A gente fica com essas reflexões importantíssimas para levar. A gente precisa continuar esse debate. Algumas pessoas comentaram, eu já perdi, os comentários estão lá para cima, mas algumas pessoas aqui comentaram que a gente precisa continuar esse debate, precisa aprofundar esse debate, voltar outras vezes para falar sobre isso, porque é muito relevante, muito importante, né? Eu fico pensando, sabe, Cleison e Ari, que se a gente não se incomoda com a situação da população de uma forma geral, se a gente não reage, se a gente não se organiza, né, e não coloca isso como uma pauta clara, a gente perde muito. Né? Então, esse diálogo é fundamental. Eu agradeço que todos que estão aqui conversando com a gente, mandando seus comentários. É fundamental para que a gente entenda profundamente o que isso significa, que impacto isso tem na sociedade, para poder nos unir e colocar essas pautas muito claras e objetivas para que o poder público possa tomar as medidas que nós exigimos que sejam tomadas, que são medidas que atendam à necessidade da população. Então é isso, muito obrigada a todos, estou muito feliz com essa live. E... Só fazer uma despedida, pode, Ana? Pode, Cleison, claro. Então, gente, gostaria de agradecer a todos pela participação, né? E gostaria também de convidá-los a conhecer minha página, facebook.com/engcleison, onde eu vou colocar esse vídeo lá também, replicar para que as outras pessoas possam conhecer também e apreciar esse papo que foi muito interessante. Obrigado, Ari, foi um prazer conhecê-lo. Obrigado, Ana. E vamos que a gente que agradece, Cleison, todos os esclarecimentos e as contribuições. Obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem. Com mais um ao vivo do Pessoal Convida. Tchau, beijo, obrigada. Tchau. Tchau.